Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente está aqui com, né, e agradeço já de antemão a disposição, né, a parceria com a professora Flávia do Canto. A Flávia, ela é mestre em Direito, mas eu gostaria já de deixar, né, a parabenização pública aqui, a nossa mais nova doutora, né, é doutora numa área super importante, que é o Direito do Consumidor, uma área em que ela tem uma experiência bastante grande na atividade docente, também na atividade administrativa no executivo, né, na frente de Procon, atuando, né, direto na comunidade, tendo um reflexo social muito importante na vida da gente. A expectativa que a gente tem numa conversa com a Flávia é muito bacana, que é alguém que está se doando já há bastante tempo para esse cenário, não só na vida acadêmica, mas também numa vida com impacto social, né? Como eu digo, ela vive no mundo acadêmico, mas também vive no mundo da vida, né? Onde as coisas, né? Então, a gente está conversando hoje aqui com a Flavinha para falar sobre essa conexão, essa interrelação entre o meio ambiente e as relações de consumo, que são várias, né, Flávia? A gente pode pensar resíduos, a gente pode pensar água, pacote, né? A gente pode pensar nos alimentos, os retornos que a gente tem, né, nesse cenário são bem significativos, né? São bem importantes, né? E aí a gente queria te convidar, então, para dar uma primeira pincelada para as pessoas, para elas se darem conta aqui com a gente, né? Nos nossos alunos, dessa conexão, dessa relação e que a gente pode estabelecer entre o consumo, um consumo consciente, sustentável, né? E a relação ambiental. Então, tá contigo aí. Muito obrigada pelo convite e falar para os nossos alunos da PUC é sempre um prazer, ainda mais nessa nova modalidade que eu acho que vem a engrandecer mais o nosso trabalho e também traz essas ideias de pílulas de direito ou de conversas rápidas sobre assuntos diversos que eu acho de extrema relevância e tão importante para o acadêmico, para sair um pouco do plano de ensino e para que a gente possa trocar ideias sobre diversos assuntos que daqui a pouco nem estavam ali contemplados na disciplina, né? O que eu gostaria de falar, pela minha experiência, como tu mesmo dissesse, alguns alunos não sabem, eu fiquei por 5 anos, né, fazendo gestão do Procon do Estado do Rio Grande do Sul, em que a gente trabalha a questão do atendimento à população e o atendimento a essa população mais carente, que é normalmente a população que procura o Procon para reclamar porque teve algum prejuízo em relação a um problema de consumo, aquisição de produto ou de serviço. Mas mais do que esse trabalho que a gente faz individualmente para o consumidor individual, é importante que se explique que no país nós temos uma política nacional de relações de consumo de extrema importância que está prevista na Lei 8.078, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, essas diretrizes da Política Nacional de Relações de Consumo são importantes, na medida que estabelece alguns princípios básicos e prioridades dentro do Brasil para que esse sistema como um todo, nacional de defesa do consumidor, ele seja implementado e que seja efetivo, né? Nós sabemos que a gente tem em contrapartida do lado ambiental, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, que se assemelha muito à Política Nacional de Relações de Consumo. Atrás, ali como política nacional do meio ambiente, a questão da dignidade da vida humana, né, da prevenção, da precaução aos danos ambientais, e de igual forma, no direito do consumidor, não somente o aspecto que o consumidor é vulnerável, ou seja, a vulnerabilidade desse consumidor, mas a importância da harmonização entre as partes nas relações de consumo, a parte sempre mais forte, que é esse fornecedor, e a mais fraca, que somos nós consumidores. Mas qual é a importância dessa política, Fê? Essa política nacional, ela visa, claro, proteger o consumidor, mas executar ações governamentais no sentido de desenvolver isso no mercado de consumo para que haja menos práticas abusivas, né? menos divergências, digamos assim, entre as empresas e os consumidores. Eu acho até, Flavinha, desculpa já te interrompendo, desculpa te interromper, mas sim, sim. é importante até para a gente fixar, né, para a galera, que a gente está falando de normas que são de política pública, né? Exato.
tem que se comportar. Então, tanto lá na 6938 quanto no CDC, são questões que a gente tem ali, é postura de política pública. Então, não interessa governo entrar, sai, governo entra, não importa isso, é política de Estado, né? É saber como a gente vai se comportar com essas temáticas, né? A gente não está falando aqui de política partidária, né? A gente está falando de política pública instituída por lei, no caso aqui a Política Nacional do Meio Ambiente e no CDC a Política Nacional de Relações de Consumo. E um dos princípios básicos, tanto de uma política, seja do meio ambiente, quanto a política de consumo, são ações governamentais que visam proteger ou o meio ambiente ou as relações de consumo perante a questão da vulnerabilidade do consumidor. E eu levantaria um aspecto importante, que é papel do órgão público, né? Porque, assim, os PROCONs, sejam municipais ou estaduais, eles fazem parte de um grande sistema nacional de defesa do consumidor. No meio ambiente, a gente tem o CISNAMA, né? Que é o grande sistema do meio ambiente, que são órgãos governamentais que o compõem para que haja maior a harmonia aí nas relações ambientais que visam a prevenção, a precaução. E no direito do consumidor, de igual forma, nós temos o SNDC, que é o Sistema Nacional de Defesa dos Consumidores. A gente tem uma grande secretaria em nível nacional, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, e abaixo nessa secretaria, que é vinculada ao Ministério da Justiça, nós temos os PROCONs que fazem uma atuação importante frente aos consumidores. Mas o que eu queria chamar a atenção para o pessoal é a importância, né, da gente pensar que o mercado de consumo ele pode se tornar desequilibrado, assim como o meio ambiente. O excesso de consumo é um problema. E esse problema de excesso de consumo, ele vai trazer aspectos também ambientais importantes, na medida em que o consumidor, cada vez ele consome mais produtos que não têm a mesma qualidade como nós tínhamos antes da vigência do CDC em 1990, e isso contribui, de certa forma, de forma negativa para o meio ambiente. E a gente poderia pegar, por exemplo, aí o exemplo dos Estados Unidos, né, com a inserção do mercado de massa, né, e que hoje a gente também já tem no Brasil. É muito mais fácil a gente, olha, o produto estragou, eu jogar fora e comprar outro, né, do que propriamente eu continuar com o mesmo produto por muitos anos. E, Flavinha, uma coisa que eu acho bacana nessa conexão que a gente tem, né, com a relação do direito consumidor é a gente trabalhar, e acho que podia ficar até uma temática para um próximo encontro nosso aí, falar sobre a obsolescência programada, né, que a obsolescência é um ponto tão importante na economia, mas é um ponto tão importante nas questões do consumidor quanto nas questões ambientais, né? E aí a gente vê que é uma temática que, às vezes, para o direito, ela fica meio escondida, né? A gente parece que demorou muito tempo para se dar conta de que a obsolescência programada ia interferir nas relações de consumo, ia interferir nas relações ambientais, nas relações sociais, inclusive, né? Eu acho que é um exato, bem importante. Exato, e é importante que a gente consiga compreender que todos esses aspectos que eu estou falando, a gente está pincelando hoje, vai de encontro com os princípios dessa política maior, né, dessa política nacional, seja do meio ambiente ou de consumo, e que tem reflexos na nossa economia, reflexos na sociedade de consumo. E esse tema da obsolescência é um tema próprio, uma aula inteira, mas eu daria uma dica para os alunos que estão nos assistindo. Tem um vídeo no YouTube que é um breve documentário sobre obsolescência programada. É um catalão, história. Né? Isso, tem em espanhol. Eu passo em aula, ele é muito bom. É muito bom. Então, a gente começa a se dar conta de que o mercado de massa, esse mercado hoje que a gente vive capitalista ao extremo, eu diria, ele traz prejuízos, assim como traz benefícios, né? Por exemplo, essa possibilidade de conversa online magnífica, né, por meio de plataformas, mas a gente tem que pensar nesse outro lado, né, das questões dos prejuízos, dos impactos econômicos e ambientais nesse excesso de consumo, em que hoje tudo é descartável, né? Então, eu falaria mais um tópico, Fê, sobre, dentro ainda da Política Nacional de Relações de Consumo, da importância da educação para o consumo, que é um dos princípios da política nacional, e que os órgãos atrelados ao sistema nacional, eles têm o dever de implementar por meio de ações governamentais que visam a educação das pessoas.
E aí eu vou dar um exemplo bem básico para os alunos entenderem, que é uma lei que nós temos que obriga os lojistas a terem o Código de Defesa do Consumidor no balcão das lojas, né? Agora eu te pergunto, o que adianta eu ter uma lei inteira? Eu vou pegar aqui, porque eu estou com ele, eu estou sempre com o meu codiguinho, né? Na bolsa, na mesa, enfim, estou com ele aqui. O que adianta eu ter isso aqui no balcão se efetivamente eu não sei manusear, eu não sei qual é o meu direito e aquele que está me atendendo também não vai saber, né? Então, da importância desses órgãos que fazem parte do sistema, como os PROCONs estaduais, municipais e a própria Secretaria Nacional, fazerem educação para o consumo, ou seja, levar para a sociedade a informação dos seus direitos. O que deveria vir de base, né? Que infelizmente a gente só aprende ou é porque é acadêmico de direito, né? Ou porque é bacharel, ou é advogado, ou porque trabalha na área, ou porque teve curiosidade de ir atrás para saber quais são esses meus direitos. Mas eu destacaria esse princípio como um dos mais importantes e também como uma solução para o futuro, né? A implementação da educação para o consumo, ela vai ter impacto no futuro, se a gente pensar que hoje os jovens são aqueles que disseminam conteúdo, né, para suas famílias e que a gente poderia ter aí uma amplitude maior para conhecimento desses mínimos direitos, né? Qual é o direito que eu tenho para trocar um produto? Qual é o direito que eu tenho, o prazo de entrega? Se não entregar, eu tenho direito à devolução? O que é uma propaganda enganosa ou abusiva? Isso tudo tem muito impacto no mercado hoje. Não, e a questão, Flavinha, que tu está trazendo sobre a educação para o consumo, ela acaba entrando, né, vai ao encontro ali das questões que a gente acaba tendo na educação ambiental, né, para uma educação não só as pessoas pensarem assim, eu tenho que proteger a Amazônia, né? Educação ambiental é atuação no todo dia, né? Desde a compra que tu vai fazer, a opção daqui a pouco por produtos com embalagens melhores ou menos embalagem, né? Ou com algo que seja reciclável ou reciclado, né? Até uns anos atrás, a gente, na época até, a gente estava lá veja, e aí essa relação, olha como é importante, né? Nós tivemos já na Comissão de Direito Ambiental da OAB a presidência de uma consumerista, né? Nós ali por 3 anos temos a presidência da Cláudia Lima Marques como presidente da nossa comissão, né? Então, essa interconexão, ela é bem importante, né? Até na questão da gente fala assim, a consumo, até no supermercado. Hoje em dia é uma questão, né, quase que surreal, né, falar em supermercado, né? Mas a gente pensar a qualidade dos produtos, o que está à venda, o que eu tenho direito de exigir nesse momento, né? A origem das coisas. Então, são comunicações que são importantes e é o dia a dia do consumerista, né? E, ao mesmo tempo... A informação, né, Fernanda? A questão da informação, que é um dos princípios do artigo 4º do CDC, que estabelece essa política nacional, que é o direito à informação que os consumidores têm. Não informação só em relação à publicidade, mas em relação à rotulagem de produtos, né? Informação da onde que foi fabricado o produto, de que forma, para que eu tenha a opção de escolher o que eu acho mais adequado dentro da minha política pessoal de consumo, né? Eu diria. Eu não sei como é que está o nosso tempo. Não, acho que a gente temos mais uns minutinhos aqui. Que até outra coisa que eu até queria conversar, te ouvir um pouquinho, é com relação a isso, né? Que da questão da informação, da transparência, né? Na relação. Por exemplo, uma das coisas que na nossa área acabou tendo uma repercussão, e ainda está tendo, porque ainda está em andamento a discussão, é a questão da retirada das embalagens, da informação de que o produto tem transgênicos, né? Tem organismos geneticamente modificados. E aí o pessoal fica dizendo, isso é coisa de ambientalista chato. Eu falei, gente, a origem disso não é questão de ambiental, a gente está falando de direito do consumidor, né? E exato. Aí não dão conta da relevância, né? A gente tem o direito à informação não somente no artigo 4º do CDC, mas a ausência de informação é prática abusiva no mercado de consumo. Né? Então, a gente tem que ter a maior transparência nessas relações de consumo, justamente porque nós, como consumidores, somos vulneráveis. Então, a maneira com que a legislação consumerista, quando a legislação foi criada, pensou para a preservação da informação foi colocar não só isso na política nacional, mas também como prática abusiva. Ou seja, a ausência de informação, ela traz
né, dentro dos contratos a possibilidade de anulação por uma cláusula abusiva, dentro da questão da propaganda, a propaganda enganosa, que não necessariamente vai afetar só o nosso bolso, mas ela pode afetar também a incolumidade físico-psicomoral desse consumidor. Então, tem uma série de questões e prejuízos que o consumidor possa sofrer em função da ausência de informação, né? Eu destacaria dentro vou me aventurar aí na tua área, mas dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, o artigo 2º da lei que tu citasse, da Política Nacional 6938, né? Ele traz, além da ação governamental, mas também a questão do planejamento e fiscalização dos recursos ambientais. E esse tema da fiscalização é um tema também da Política Nacional de Relações de Consumo. Qual é a forma que nós temos de impedir esse abuso, seja o meio ambiente ou as relações de consumo no mercado lá fora, né, na sociedade? É por meio de fiscalizações, claro, com os órgãos adequados. No meio ambiente tem os órgãos de fiscalização, por exemplo, o IBAMA, né? Mas também no direito do consumidor nós temos não somente os PROCONs, mas um trabalho do Ministério Público, que é muito efetivo também, que visa a fiscalização dessas condutas inadequadas dentro do mercado de consumo. Então, seja ação governamental por meio de uma educação ao consumo ou pela fiscalização efetiva, isso na prática é importante, porque eu vejo esse efeito punitivo dos órgãos de fiscalização como um efeito pedagógico, não arrecadatório, ou seja, o órgão vai lá, vai fiscalizar, mas para quê? Para que não haja reincidência, para que aquela empresa ela não cometa mais aquele, digamos assim, aquele ilícito, né? Aquela infração à norma, seja do meio ambiente ou de consumo. Então, esse é um ponto importante mesmo. Desculpa te interromper, Flavinha, porque até quando a gente fala lá depois nas relações administrativas, né, no ambiental, uma das sanções possíveis desse momento de fiscalização é a advertência. E acho que dependendo da gravidade da situação, tu faz bem pedagógico mesmo, né? Tu vai lá e adequa o comportamento do administrado às normas e às regras da administração. É um puxão de orelha, né? É te alinha, né? Claro que depois se a pessoa vai reincidindo naquelas tarefas, bom, né? Bora multar mesmo, bora fazer, né? Para as pessoas se darem conta de que o comportamento tem que ser alterado, né? E aí eu finalizaria com outro aspecto, que são princípios de vocês da área ambiental, que é o da precaução e da prevenção, mas que são de extrema utilidade no direito do consumidor. Então, seja a prevenção por meio da educação ao consumo, né? Para prevenir esses danos, e danos consumeristas ambientais, né? Pelo excesso de consumo, pela ausência de informação, e daí eu traria esses princípios para dentro da área do consumidor, que expressamente eles não aparecem no Código de Defesa do Consumidor, mas que por analogia a gente aplica em várias situações dessas relações disparitárias entre consumidor e fornecedor. Excelente, Flávia, excelente. Assim, olha, eu vou te dizer que me deu vontade de falar, né, sobre várias outras temáticas contigo sobre isso, porque realmente a conexão ela é muito forte e às vezes a gente acaba, pelo ciclo da vida mesmo, né, a gente acaba não tendo tempo para conseguir conectar de uma forma mais, né, positiva todas essas questões, até do ponto de vista acadêmico mesmo, né? Mas eu te agradeço muito, porque a gente sabe que a gente está vivendo uma situação muito singular. E as pessoas conseguirem se doar, porque nesse momento o que a gente está vendo é doação mesmo, as pessoas estão doando seu tempo, a sua energia para tentar auxiliar, né, de alguma maneira, né, minorar esse impacto negativo, né, que a gente está passando agora. Então, te agradeço muito, né, e conto contigo para uma próxima oportunidade, então. Eu que agradeço, queria deixar um beijo para os teus alunos, muitos dos teus alunos devem ser meus também, no semestre, às vezes dá essa feliz coincidência. Deixar um abraço para todos, um beijo carinhoso e que no que tu precisares eu estou à disposição e quem sabe presencialmente a gente já não deixa aqui agendado um bate-papo em sala de aula, né? Ao vivo com todo mundo. Acho ótimo. Tá bom? Beijo, então. Beijo, Fê.